Olha só quem já está aqui com a gente. Olá, doutora, tudo bem? Como é que você tá? Muito bem, obrigada. Que bom, bem-vinda sempre, viu? Obrigada. Doutora Maitê Pimentel está com a gente hoje para falar de um assunto que interessa a todo mundo, porque tem tudo a ver com o que a gente consome, com a nossa alimentação, né? Se a gente não prestar atenção nisso, a gente pode ter sérios problemas de colesterol, né? E colesterol existe na infância, existe no adulto, e a gente pensa que a maioria vem de não comer certo, mas quase 70, 80% é genético. É mesmo? Ah, eu quero entender tudo isso e muito mais. Doutora Maitê Pimentel, que hoje está aqui para falar a respeito de colesterol, e ela já começou dando uma notícia surpreendente, uma informação que surpreendeu muita gente, quer dizer que não está exclusivamente ligado à alimentação, o fato da gente ter colesterol alto ou não. Diferentemente do que quase todo mundo pensa, né? E até, eu tô comendo errado, a culpa é minha, não. 70, 80% do colesterol é produzido via hepática, fígado, tá? Então 20 a 30% é a nossa dieta correta. E existem doenças também que podem elevar o colesterol. Então, nem sempre colesterol alto é um erro de dieta. Tá. E Então, tem causas genéticas, então, ligadas. A gente tem uma enzima no fígado, PCSK9, que é a responsável pela produção desse colesterol. Tá. Então, existe uma doença genética que você tem a produção ou não, o bloqueio ou não dessa enzima, que a gente consegue produzir ou mais esse colesterol. E vamos começar explicando, então, o que é exatamente o colesterol e para que ele é importante no nosso organismo? Então, o colesterol não é só ruim, porque todo mundo acha, ter colesterol entope os vasos. Sim, o excesso de colesterol, ele entope o endotélio. Então ele entope as veias do coração, ele entope as veias da carótida e pode dar um AVC, ele entope até as artérias do membro inferior, mas o colesterol, ele é essencial para a vida. Existe inclusive uma doença, olha que interessante, ela se chama síndrome de Smith-Lemni-Opitz. É uma deficiência na formação do neném da produção do colesterol. O colesterol, ele produz hormônios como pregnenolona, que vai produzir testosterona, DHEA e progesterona, que fazem o quê? Mielinização cerebral. Então, quando você não tem a produção do colesterol genético, olha que interessante, a criança nasce com microcefalia, cabecinha pequena, retardo mental, faces alterações comportamentais e de déficit de atenção. Então, o colesterol não é de tudo ruim. Tá. Ele produz hormônios, inclusive os sexuais. Tá. A produção de testosterona vem do colesterol também. Olha que interessante. Vamos para os mitos e verdades, Vamos. então, para a gente entender um pouco mais? Vamos lá. Toda pessoa acima do peso tem colesterol alto, mito ou verdade? Mito. Então a gente sabe que pessoas acima do peso geralmente estão comendo mais errado. E isso aumenta esses 20, 30% a mais de um colesterol, que você pode estar controlando ou não. Mas não necessariamente estar acima do peso significa colesterol alto. Porque você pode estar acima do peso comendo proteínas saudáveis, comendo verduras, comendo legumes, ou tendo algum distúrbio genético de obesidade, que não necessariamente você coma fritura, gordura. Assim como pessoas magras e que fazem exercício físico podem ter colesterol alto. Exatamente. Então, pessoas magras, atletas, podem ter colesterol alto. E nem sempre é por causa da alimentação. Olha só. Vamos dar uma olhada no próximo. Então, nesse caso é mito. Triglicerídeos e colesterol são a mesma coisa. Mito ou verdade? Mito. Olha a diferença. Triglicerídeos. 3 triglicerídeos, glicérides, açúcares, tá? Então, os triglicerídeos, eles vêm das coisas bem gostosas que viram açúcar. Vem do lanche, do pão, do queijo, da batata. Daquelas coisas que a gente não consegue ficar sem, da pizza. Da gordura saturada, né? Ai, ai. E o colesterol, os dois são tipos de gordura, por isso que a gente pensa que é a mesma coisa, né? E o colesterol vem de gorduras insaturadas. Então, tem as monoinsaturadas, poliinsaturadas, enfim. Mas é da fritura, da gordura, do óleo, do azeite, da manteiga. Então, é um outro tipo de gordura, tá? Os dois podem entupir o coração? Sim, os dois. Mas muito mais o colesterol do que o triglicérides. Quando a gente tem excesso de triglicérides no corpo, o que mais acontece é pancreatite. É uma inflamação dos ductos do pâncreas que a pessoa vomita, não é muito um infarto. Então a gente também acha que é a mesma coisa. Mas não, triglicérides mais envolvido com pancreatite, colesterol mais envolvido com infarto e derrame. Então são coisas diferentes com causas ruins diferentes também. Tá certo. Próximo. Existem algumas doenças que podem levar a um aumento do colesterol. Isso é verdade. Verdade? Então, quando a gente tem um exame de sangue um colesterol alto, primeira coisa a se pensar,
Existe alguma doença que está provocando esse colesterol alto? A principal doença é o hipotiroidismo. Isso é até questão de prova. Qual é o primeiro exame que se altera no hipotiroidismo? Todo mundo fala o TSH. Não, é o LDL alterado. Então, se você tem um colesterol alto e hipotiroidismo e trata a tireoide, o colesterol automaticamente abaixa, né? Então, existem as causas de rim, nefropatias. Então, tem doenças que perdem proteína pelo rim e aumentam esse colesterol. E diabetes está envolvido também com o aumento de colesterol, tá? Então, quem está com um exame com colesterol alterado, aumentado, precisa eliminar todas essas possibilidades também de doenças já pré-existentes para que esse colesterol pode ter vindo daí, então. Exatamente. Tá. Colesterol alto. Então, você vai primeiro investigar se tem outras doenças associadas. Não tem. Você vai investigar a alimentação dessa pessoa e a atividade física. E dá um tempo para essa pessoa tentar se readaptar. Se equilibrar. Se mesmo assim não conseguir, aí a gente vai pensar numa dislipidemia genética, hereditária. Tá. E aí existe o quê? Você tem que tomar remédio com certeza. Mas aí tem teste para saber se é genético também? Existem Existe testes exame? que a gente faz pela saliva, que com certeza dá para ver, e pelo sangue também, tá? Mas se, às vezes os testes são pouco caros, mas se não quer fazer o teste, é fazer o teste terapêutico. Você faz 2, 3 ou 6 meses com uma boa alimentação, atividade física. Se esse colesterol não abaixou, não acho que você fez errado. É realmente genético. Tá. Isso é muito importante, viu, Rê? Porque as pessoas acham que não tem que tomar remédio. Mas se é uma coisa genética e o colesterol alto ao longo do tempo vai entupindo os vasos e vai te dar infarto, é necessário, é imprescindível usar a medicação. Quer dizer que tem uma condição crônica que tem que ser combatida, né? Então, quando é genético, você tem que fazer prevenção, não tem jeito. Tá certo. Ok. Vamos ao próximo, então. Quem tem colesterol alto pode sofrer problemas cardíacos. Verdade. Verdade, né? Infelizmente, a maior causa aí de infarto a gente tem a produção em excesso de colesterol, principalmente o LDL, que é o ruim, e o HDL é baixo. A gente tem o tabagismo envolvido, né, no infarto. A gente tem o sedentarismo, hipertensão, pressão alta e diabetes alto. E desses, o grande vilão, se você tem um colesterol alto, mais de 10 anos com esse colesterol alto, aumenta mais de 50% a chance de ter um infarto. Olha, por isso que os Então, check-ups são sério. tão importantes, né? Sim. E colesterol é bem prevalente, tá? Então, a grande maioria da população tem. Quando a gente fala dessa dislipidemia genética que eu falei, que da população que é erro genético, 1 para 250 pessoas tem. Então, não é tão, assim, Não difícil. é tão raro, né? Isso. Agora, das pessoas que têm colesterol, a maioria é pela alimentação ou a maioria é por essas outras causas que você está comentando? A maioria pela alimentação. Pela alimentação. Né? Então, é uma forma mais controlável, então. Isso, mas aí é um colesterol mais leve. Você tem um LDL que bate, que é o ruim, a meta é 100, 130, que bate no 140, 150. Quando você tem um LDL maior que 200, você já fecha o quadro de dislipidemia genética. Tá bom. Vamos ver o próximo, então? Mudanças na alimentação podem ajudar a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL. Exatamente. Então, a gente tem a possibilidade, com alimentação e com atividade física, abaixar esses 30% que a gente está falando, né? O que é colesterol ruim? A gente tem até, acho que, uma tabelinha aí dos alimentos para a gente ver. Tem? Vamos colocar, então? Que é as coisas gostosas, gente. Fritura, Ah. coxinha, o pastel, é o queijo, né? É o chocolate. Esse é o que É consumir, o que é né? ruim. Você tem também, Isso. você trouxe uma Aí é o que é bom. arte do que não né? consumir, né? Esses são os que deixam o colesterol melhor, que que faz ajuda. com que a gente melhore a taxa do colesterol, é isso? Então, a gente sabe que amêndoa, caju, essas oleaginosas, elas aumentam o HDL. O HDL é o colesterol que vai lá, tira a sujeirinha do sangue, leva para o fígado para ser retirado, limpo. O abacate também. Então, 1 colher de abacate por dia ajuda a gente a melhorar esse HDL. Nem tem gente que foge dessa fruta, dizendo que é uma fruta gordurosa, que não deve consumir. Olha aí, benefício do abacate. Ela é gordurosa, então o abacate chega a ter mais de 250 a 300 calorias. Mas com o equilíbrio faz muito bem. Mas 1 colher por dia faz muito, muito bem, Tá. tá? Quando você faz sementes, linhaças, principalmente linhaça dourada e a preta, elas ajudam como fibras para carregar esse colesterol via intestinal. Das proteínas, sempre o peixe é o que tem mais o colesterol bom, HDL, e tem menos antioxidante que vem da carne vermelha, que aumenta a ferritina. Então, de carne, frango e peixe, o peixe sempre é o melhor para quem tem colesterol alto, tá?
Limão é uma coisa cítrica que, além de melhorar a função renal, de você não ter cálculos renais, a berinjela e o limão são usados, sim, para você queimar gordura, tá? Então, tomar suco de limão depois de comidas gordurosas faz efeito. Até abacaxi, né? Não tem na churrascaria? Sim. Aí tem o abacaxi com a canela. Passa abacaxi depois para dar uma ajudadinha. Isso. E a berinjela também tem componentes que tiram esse colesterol ruim, abaixo o LDL. Vamos ver a listinha do mal? A lista do mal a gente já sabe, né? Ai, mas é tão gostoso. Mas tem que evitar, né? É o que a gente fala sempre, o equilíbrio, né, doutora? E o que está mais no nosso dia a dia é mais, acho que o chocolate e o queijo, né? Que a gente usa muito em comidas, gratinar. Sim. Chocolate, cuidado com as crianças, né? Então, Pão não... também, né? Muita gente faz uso diariamente de pão branco. O pão tem bastante triglicérides. Tem que pensar que tudo que tem gema do ovo tem 66% de colesterol e triglicérides. Então, quando a gente fala o ovo é bom, sim, a clara de ovo, muito boa. A gente pode comer mais de 20 claras de ovo por dia, ainda mais quem faz atividade física, porque é o componente básico do músculo, tem aminoácido. Mas a gema tem 66% de coisas ruins. Então, quem já tem uma genética de colesterol ou nos exames tem colesterol alto, não é para ficar comendo um monte de ovo. Só que pão vai ovo, massa da pizza vai ovo, torta vai ovo. Então tem que tomar cuidado. Juliana Lopes quer saber o seguinte, doutora. Mantenho uma alimentação equilibrada, faço atividade física e mesmo assim estou com um colesterol alto. Nesse caso, só medicamento adianta? Muito bem. Parece que a lição de casa ela está fazendo, né? Então, Juliana, você está no caminho certo. Se fechou um quadro de dislipidemia, colesterol alto, primeira coisa a fazer, vamos mudar nossos hábitos alimentares, vamos introduzir uma atividade física. Geralmente é a aeróbica que perde colesterol, então não é tanto a musculação, a gente precisa acelerar o batimento cardíaco para produzir esse sistema aeróbico e a queima de gordura do corpo, né? Melhorar essa alimentação com os alimentos que a gente acabou falando. E se mesmo assim não tiver um efeito desejado, aí a gente vai ter que sim tomar medicações. Existem vários tipos de medicações, desde das mais fitoterápicas, das mais naturais, até as estatinas que vieram para o mercado brasileiro, né? Se começou com simvastatina, aí veio a atorvastatina, rosuvastatina, e a gente tem agora novos remédios, né? Então, quando a gente pensa em dislipidemia genética, tinham pacientes que mesmo fazendo dieta e exercício e mesmo tomando o remédio, eles não melhoravam. E a gente não tinha o que fazer, tá? Chegou no mercado brasileiro faz o quê? 6 meses, um e uns 3 meses outro, os inibidores de PCSK9. Então, a gente consegue agora ter remédios monoclonais, eles vão direto na genética desse fígado, eles bloqueiam a produção de colesterol, né? Então, esses remédios são revolucionários. Qualquer pessoa que tem colesterol alto abaixa o colesterol, então o risco de infartar é muito alto para quem já tem uma dislipidemia genética. Quem tem um pai com um infarto menor de 45 anos de idade, quem tem a herança familiar inteira, você tem essa medicação disponível no mercado brasileiro hoje em dia. Tá certo. Então, a Juliana precisa investigar um pouco mais o caso dela, né? Sim. Tá bom. Obrigada pela pergunta, Gil. Vamos ver a próxima? Dalva Flores. Minha neta tem 9 anos e tem colesterol alto, apesar de não estar acima do peso. Isso pode acontecer? Qual é o tratamento mais adequado para as crianças? Muito bem. A gente sempre tem medo de tratar as nossas crianças, né? Não é tudo que elas podem fazer uso também, E você tá né? certa, Dalva, porque remédio de colesterol, esses que a gente usa, como eu falei agora, as estatinas, são proibidos para crianças. É mesmo? Porque pode fazer mal para o fígado, tá? Então, no caso das crianças, a gente primeiro investiga se tem, como eu falei, o hipotiroidismo, se tem alguma outra doença associada, síndrome do ovário policístico, que é comum nas meninas que começam a menstruar, né, que tem as espinhas. E aí, se não for hormonal ou se for outra causa, aí a gente tem remédios específicos para colesterol de criança. Ah, tá. Então tem como tratar também. Existem, são remédios que não fazem mal, mas são específicos para criança e tem que ser usado. Tá. Porque não é porque é criança que vai melhorar. Então, no caso dela, 9 anos, não está acima do peso, provavelmente é uma criança, né, saudável como as outras, que também se exercita na medida, né, do que a infância permite fazer, enfim, as atividades do dia a dia. Provavelmente ela tem uma questão genética envolvida. Questão genética. Se não é de hormônios, é genético e tem que ser tratada. Tá certo. Obrigada, Dalva. Boa sorte aí para a netinha. Valéria Chaves, é possível ter diabetes e colesterol alto ao mesmo tempo? Há algum risco de ter os 2 problemas? Excelente questão, Valéria, porque a gente acha que
Ah, se eu tenho diabetes, o risco já é aumentado, e se tem colesterol, já está alto mesmo, dá na mesma. Não. Você sobrepõe esses riscos. Então, se você tem o risco de infartar 55% a mais quem é diabético, quando você tem a dislipidemia, isso aumenta mais de 20%. Então, quando você tem um colesterol alto e outras doenças associadas, o risco aumenta. Então, você tem que realmente tratar todas as causas de entupimento dos vasos. Aí o risco é maior, Valéria, tem que se tratar assim, diabetes e colesterol ao mesmo tempo. No caso dela, está potencializado o risco, Sim. né? Tá bom. Boa sorte, Valéria. Obrigada pela pergunta. Vilma Magalhães. Colesterol alto pode ser genético? Sim, Tá na moda porque acho que muita gente está escutando falar nisso, né? Então, Vilma, realmente isso se chama hipercolesterolemia familiar, uma doença genética que a gente acomete quando é heterozigota 1 para 250 pessoas e quando é a forma mais grave, homozigota, é 1 para 160 milhões de pessoas. Então, aí é mais raro. Mas hoje em dia a gente sabe que colesterol então não é uma doença que só se trata com dieta e exercício, que não é culpa do paciente de muitas vezes não abaixar o exame, que a pessoa se sente culpada, Sim, sabe? como se ela estivesse fazendo um mal para a saúde, né? E mesmo os médicos que não estão atualizados nessa área, acham que o paciente Ficam é mentiroso, culpando o paciente, né? Você está falando que está fazendo, mas não está fazendo. Olha aqui, o exame está mostrando. Então, nem sempre. Então, colesterol é muito envolvido em genética. Então, realmente existe e hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer esse tratamento. Tá certo. Obrigada, Vilma, pela pergunta. Vamos ver a próxima? Elza Serra. É verdade que os remédios para colesterol dão dores nas pernas? Ai, Elza, você deve ter dores nas pernas. Verdade. É verdade? Não é tanto, mas de 1 a 10% dos pacientes que usam estatina, eles podem ter miosite, que é a dor da musculatura proximal. A dor quando vai levantar o braço para estender a roupa, a dor aqui. Quando sobe a escada, a dor aqui proximal. Então, os braços ficam fracos, as pernas ficam fracas e dores musculares. O remédio faz isso. E para você que está em casa, para saber se é do remédio ou não essas dores, existe um exame no sangue que se chama CPK, que mostra a inflamação desses músculos, né? E aí você fazendo esse exame, se ele está alto e tira o remédio, você vai melhorar. Se o CPK está normal, aí não vamos colocar a culpa no remédio do colesterol, vão ser outras causas. Então, pode acontecer sim, pode, né, sim. Elza? Tá bom, vamos ver a próxima pergunta. Tem uma filha de 2 anos com colesterol e TSH altos. Gostaria de saber a relação e qual é o tratamento. É a Dalva Brito que perguntou. Muito bem, Dalva. Nesse caso, a gente precisa tratar não colesterol, e sim o hipotiroidismo. Então, com certeza, você tratando o hipotiroidismo, você diminui esse erro de metabólico de produção do colesterol. Então, todo mundo que tem colesterol alto e hipotiroidismo, primeiro se trata o hipotiroidismo. Aí quando esse TSH estiver normal, se não abaixar o colesterol é que você vai tratar. Porque pode ser que seja uma consequência do hipotiroidismo. Exatamente. Então, baixando um, o outro naturalmente vai ser tratado também. Isso. Tá certo. Vamos ver mais uma pergunta. Obrigada, Dalva. Porque às vezes, mesmo tomando o medicamento corretamente e fazendo dieta, o colesterol não diminui. Ouvi dizer que é por causa do metabolismo da pessoa. É verdade? Andréia perguntou isso. Uma coisa que a gente sabe sobre o metabolismo da absorção da medicação do colesterol é o nosso colesterol é produzido no fígado de noite, envolvido com hormônios de cortisol e GH. Então, todo remédio de colesterol é para ser tomado à noite antes de dormir. Tá? Então, se a pessoa não toma nesse horário, você já não vai absorver ele tão corretamente, tá? Agora, a questão de metabolismo interfere, por exemplo, problemas renais. Todo mundo que tem problema renal tem que alterar a dose do remédio. Todo mundo que tem problema de fígado, que é para onde passam esses remédios, os nossos alimentos, tem que ter alteração de dose. Então, existe sim metabolismo e problemas de saúde da pessoa envolvidos com a dose de remédio e a absorção desse remédio, tá? Mas tirando isso que a gente está falando, a verdade é que muitas pessoas tomam o remédio e não resolvem. Mas não é porque tem um metabolismo errado, é porque o erro dela é genético e o remédio não vai estar resolvendo esse caso. Não é o remédio certo para aquela questão. Exatamente. Tá. Você disse que o colesterol ele é produzido à noite? A maior Tanto parte, bom sim. quanto ruim? O LDL, que é o ruim, produzido nessas enzimas do fígado, genéticos, são
produzidos mais à noite. Tem alguma relação a gente comer uma comida mais gordurosa à noite com um aumento de colesterol? Se a gente comer mais comida gordurosa à noite, a gente pode ter um risco ainda maior de aumentar esse nível? Sim. É. Então, quando você já tem um colesterol alto nesse sangue, se você tem um pico elevado à noite, é pior ainda, tá? É que o colesterol, ele não é imediatamente responsável por um infarto. Não é igual um pico hipertensivo que você dá o pico de pressão e infarta naquela hora. O colesterol alto, Rê, ele é gradativo, né? Então, você pode ter tido um pico de colesterol e comeu 10 mil picanhas, não vai ser necessariamente agora que você vai infartar. Mas o acúmulo desse colesterol, sendo à noite, com certeza vai ser maior do que durante o dia. É duro, né? Porque tem algumas comidas dessas que são da listinha, que não estavam na listinha do bem, que a gente costuma comer mais à noite, né? E no inverno, fundi de queijo. Lanche, ai. Lanche. Então, é muito... Fundi de queijo. Que é gordura pura, né? Então, no inverno tem que se tomar cuidado, porque o nosso metabolismo está mais acelerado, porque a gente tem que alterar a temperatura e a gente tem mais fome, Rê. Tem, fato. De coisas mais gordurosas e mais quentinhas. Então, tomar cuidado no inverno, as comidas à noite. Tá certo, vamos se cuidar, né, gente? Nosso corpo agradece muito e agradece também esse bate-papo que a gente teve hoje, mais uma vez aqui com a doutora Maitê Pimentel. Vou deixar aqui o site para você fazer contato com ela, endoc.com.br. Endoc.com.br, pode seguir também nas redes sociais, né? Obrigada, Rê. Obrigada, minha linda. Como sempre, uma aula fantástica. Obrigada. Coisa boa, né? Amigo vibra com a gente, né? Obrigada, amor.